Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez estamos chegando na sua casa com o programa Fortes na Fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, inflamados de zelo, homens humildes e de oração, sempre dados, disponíveis para a missão. Assim reza as nossas constituições número 20. E assim queremos ser homens consagrados, homens dedicados, homens de oração, homens de missão. Meu querido, obrigado pela sua acolhida, obrigado pelo seu apoio, obrigado pela sua sintonia no programa Fortes na Fé. Queremos que você também seja forte na fé, alegre na esperança, cheio do amor e da ternura de Deus. O programa fala do dom de Deus que chama, do dom de Deus que envia. E quando falamos de vocação, falamos de graça, falamos de missão. A cada programa é o dom de Deus que se revela em alguém que foi chamado e alguém que respondeu com alegria. Hoje temos a alegria de conversar com um missionário redentorista que tem chão caminhado. Padre Jerônimo Rochel. Padre Jerônimo, que prazer tê-lo aqui, Padre. Bom dia, irmão Alain. Bom dia a você que assiste a nós, acompanha esse programa Fortes na Fé. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para conversarmos um pouco sobre a vocação, a missão e sobre a igreja, a missão de cada um de nós batizados cristãos. O senhor é natural de onde, Padre? Irmão Viveiros, eu sou nascido no município de Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Ronda Alta? Esse município é na região de Passo Fundo. Passo Fundo. Sou nascido nesse município ali. Família morava no interior, pequenos agricultores. Padre. E como é que foi conhecer os missionários? Ou melhor, antes de conhecer os missionários, sua família é numerosa, é pequena? A família, nós somos descendentes de poloneses. Né? Família religiosa, tinha um tio da mãe que era padre José Kuzminski, né? E uma prima que era freira, irmã da franciscana da Sagrada Família. Faleceu ano passado. Família religiosa. Pelas fontes de vocações, o senhor está dizendo, família religiosa. O fim de semana, domingo, era para ir para a capela, o terço. A missa era uma vez por mês, lá no interior. E na família, nós éramos em 5 irmãos. 5 irmãos. 5 irmãos. Os 5 homens. 5 homens? 5 homens. E uma irmã adotiva que a família adotou, que foi nascida em Passo Fundo. Então nós adotamos uma irmã adotiva. E dos 5 irmãos, 3 mais velhos foram para o seminário de Frederico Westphalen. Né? Da diocese nossa da época, né? E hoje é a mesma, né? Então foram para o seminário mais velhos, os 3, né? E depois acabaram saindo. Mas essa ida para o seminário era uma forma de sair e estudar um pouco mais, né? Bom, depois disso, a família migrou para Porto Alegre. Porto Alegre, né? Eu fui o primeiro a migrar para tomar posse de um terreno que a família comprou em Porto Alegre. Né? Sim. Fui o primeiro, morei 1 ano sozinho. Né? Foi feita uma pequena casa, morei sozinho. Depois foi feita a casa, aí veio toda a família. Né? E ali em Porto Alegre, na periferia, na paróquia São Carlos, atendia os missionários redentoristas. E aí que eu conheci. E eles atendiam a nossa comunidade que pertencia a essa paróquia São Carlos. O que chamou a atenção? Quando o senhor viu ali os missionários redentoristas, certamente de batina preta, rosário na cintura, o que chamou a atenção?
Na verdade, não vim com batina preta e seu rosário, né? Como padre, batia com túnica, tudo mais, né? Mas assim, o que chama a atenção? A simplicidade. A simplicidade e a proximidade com o povo, com a comunidade, né? E o missionário precisa ter essa característica, não é, padre? Com certeza. Ser um homem do povo. Não digo só missionário, mas todo padre hoje deve ser próximo do povo, da comunidade. Precisa ser simples, acolhedor, humilde e simpático. Simpático, né? Com a comunidade. Proximidade. Né? Proximidade, com certeza, irmão. Ô padre, senhor falando nisso, hoje a gente ouvindo aí o Papa Francisco, né? Ele dizendo, o pastor precisa sentir o cheiro da ovelha, está próximo. Né? Exatamente. Quer dizer, o Papa está dizendo dessas características, né, padre? Exatamente. O que a comunidade precisa, talvez hoje mais ainda do que há 20, 30 anos atrás, é essa proximidade. Não é aquele padre que fica lá no altar, no púlpito somente, mas ser próximo, ser acolhedor, se fazer da comunidade do povo. Criar proximidade até para que o povo tenha liberdade também de trazer suas esperanças, suas dores. Com certeza. Essa atitude de proximidade, de simplicidade, te faz com que o povo confie e venha ao teu encontro. Né? Sim. À medida em que você vai ao encontro do povo, da comunidade, o povo se aproxima cada vez mais. Né? Se eu sou acolhedor para com o povo, com a comunidade vai ser acolhedora comigo. Agora, se eu me afasto, a comunidade também se afasta de mim. É bonito demais esse relacionamento, é assim mesmo, né? Ô padre, com certeza. Quanto tempo de vida missionária, de profissão religiosa? Bem, eu tenho 34 anos de profissão religiosa. 34 anos? 34 anos e 29 de padre. 29 já feitos, né? 7 de maio de 84 fui ordenado em Porto Alegre por Dom Altamiro Rossato. Então o senhor tem uma caminhada bonita aí. Um pouco. O senhor já trabalhou em vários setores. Bem, a minha missão como padre, como missionário, eu comecei como missionário popular. Missões populares, né? A equipe lá do Sul, Porto Alegre, né? Como missionário, trabalhei 94 a 96 como missionário. Inclusive, tivemos missão Santa Catarina, Rio Grande, Cascavel, e eu tive com a equipe, os confrades aqui de São Paulo, na missão de Varginha, não me recordo se foi 95 ou 96. Sul de Minas Gerais. Sul de Minas Gerais, né? Nessa missão de Varginha, tempos idos, né? E ali é um lugar que o missionário se aproxima muito do povo. Exatamente, porque a missão é um tempo forte da graça de Deus na comunidade, com o padre e o padre com a comunidade. Sim. E nós, missionários, temos o praxe de ficar nas famílias. Exato. Isso nos torna cada vez mais próximos da comunidade, da família, né? A missão, ela se realiza, o padre residindo na própria comunidade que é missionada. Isso é um ponto importante de fazer essa proximidade com a comunidade e o missionário e a comunidade. A gente encontra até hoje, padre, muitas famílias que lembram de missões de há muito tempo e dizem, o padre fulano ficou na minha casa
Isso Exatamente. marca, o padre passa a fazer parte da família. Exatamente, a gente se torna um filho a mais na família, né? Um filho, um irmão, e é muito bem acolhido. É uma graça esse nosso trabalho como missionários, de ficar na família e visitar as outras famílias também. Mas isso é uma graça, é um ponto muito importante na caminhada missionária para despertar cada vez mais a comunidade para a vida de igreja, de missão que cada um de nós tem. É interessante essa experiência até nos dias de hoje. No começo, muitos têm dificuldade. Nossa, o padre acha que o padre é um ser diferente, né? O que o padre come, como é que o padre... Depois que começa a conviver, percebe que o padre é tão humano como qualquer um. Aí as outras famílias, eu gostaria que agora ele ficasse na minha casa. É uma realidade muito forte. Exatamente, irmão. Isso é muito marcante. Muitas vezes até quando está sendo preparada a missão, se encontra dificuldade de famílias para acolher o padre, para acolher e passar esse tempo de convivência. Mas depois não querem soltar o padre. Exato, se agarram, criam esse laço de amizade, de fraternidade. E, nossa, por que eu não abri as portas para acolher o padre, né? Exatamente. É interessante isso aí, irmão. Meu querido, estamos hoje conversando com o padre Jerônimo, ele falando da sua família bonita, família religiosa, falando da sua vocação de ser missionário redentorista. Falando da missão, o senhor começou então como missionário, a gente fala missionário itinerante, né? Exatamente. Que sai de cidade em cidade levando a boa nova. Itinerante ou volante. Ou volante. No carro, do volante. O missionário itinerante é o meu trabalho atual. Nós moramos em Araraquara, mas a gente vive de cidade em cidade, fazendo um trabalho missionário. Sim. O senhor começou então como missionário das missões populares. E depois disso? A minha primeira experiência como padre foi missão. Depois disso eu fui para a formação, seminário menor em Passo Fundo. Ali eu fiquei 3 anos, um triênio, onde eu fui sobrecarregado de certa forma. Sim. Eu fui formador de 30 seminaristas menores, diretor da escola Menino Deus e ecônomo da escola. Só formador já é o suficiente. Já é suficiente. O trabalho de formação hoje é muito, muito desafiador. E 30 vocacionados, 30 jovens. E o senhor deu conta disso tudo, padre? Tive que dar conta, né? Me virar nos 30. Como exatamente. Tem que se virar nos 30. Foi uma experiência bacana. Uma experiência bacana, foi um pouco exigente, mas foi bacana. Foi compensativa, né? Okay. Então, essa minha segunda etapa da formação. Depois eu voltei para a paróquia, né? Fiquei como vigário paroquial em Lages, Santa Catarina, nossa paróquia do Rosário. E dali depois eu fui para a paróquia de Nonoai, vigário paroquial em Nonoai, um santuário que a congregação tinha assumido. Então trabalhei aí como vigário paroquial em Nonoai. Depois disso eu fui para ser vigário paroquial em Campo Herê, Santa Catarina. Santa Catarina. Oeste de Santa Catarina, divisa com o Paraguai, com Paraná e Argentina, né? Ok. Ali eu fiquei 1 ano. Depois disso eu pedi para estudar. Estudar, mas não tinha um projeto de estudo. Aí voltei para a casa provincial. Padre provincial me chamou, fui para a casa provincial e fui ser secretário provincial e aí preparar para estudo. Comecei a fazer secretário executivo na Pontifícia Universidade Católica, PUC do Rio Grande, né? Mas com o objetivo de fazer biblioteconomia, que a província estava fazendo projeto, estudo para construir uma casa
onde ia reunir todo o acervo da província, né? Então, queria ter alguém responsável por isso. Então, eu comecei a fazer secretário executivo, mas me inscrevi para fazer biblioteconomia na Federal. Sim, sim. Como diplomado. E fiz o teste e fui aprovado. Passei, aí deixei a secretário executivo, só fiz um semestre e fui fazer biblioteconomia na Universidade Federal, lá do Rio Grande. Era uma necessidade da província. Era uma necessidade da província, né? E então eu fui fazer para corresponder a essa necessidade. Então, 2005 a 2010, aí eu fiz a biblioteconomia na Federal. E durante esse tempo, então, trabalhava como secretário executivo, secretário provincial, e fazia o curso, e a pastoral na comunidade, atendia uma paróquia, ajudava na paróquia, fim de semana, confissões e celebrações, e também tinha a capelania de uma comunidade de irmãs, as irmãs teresianas, né? Então, atendia essa comunidade de irmãs, que era próxima e é próxima à nossa sede provincial. Também nesse tempo, tive a graça de ser capelão do Grêmio. Né? Do Grêmio? Do Grêmio Porto Alegre. O senhor é torcedor do Grêmio? Opa, sou. Sou. Grêmio com certeza, né? Olha que beleza. Fui capelão durante 5 anos. 5 anos capelão do time do Grêmio. Só deixei porque fui trabalhar em Roma, fui chamado para ir para Roma. Assim, acompanhava os jogos? Acompanhava, sim. Ia em todos os jogos no Olímpico. Torcedor ali, eu vi. Ia lá, tinha carteira cativa lá, cadeira cativa, né, para os jogos. Então, deixei esse trabalho quando o governo geral me chamou para trabalhar em Roma. E dava alguma orientação assim, aos jogadores, ao time? Tinha algum acompanhamento? Tinha acompanhamento. Olha que interessante. A gente pensa que não existe isso, né? Olha aqui. Fala um pouquinho desse trabalho, senhor. O trabalho assim se reduzia à celebração dominical e celebração das festividades do clube, e muitas vezes a diretoria me chamava para uma conversa com os jogadores, com a equipe, né, o elenco. Então eles chamavam, programavam e a gente ia lá conversar com a turma, né, com os jogadores, fazer um encontro, uma palestra e atender eles, um atendimento mais pessoal também. Que interessante. Foi uma experiência muito gratificante para mim. 5 anos o senhor fez isso? 5 anos, 5 anos. Que coisa boa. E a partir daí o senhor foi para Roma? Final de 2010, aí eu fui para Roma, né? O governo geral me chamou, pediu, e a província liberou, né? Até eu brinquei que o provincial me liberou porque ele era colorado. Vamos tirar esse diretor espiritual, tá dando vamos força mandar embora. Remover. Mas não foi isso, não. É brincadeira minha. O governo geral me chamou para trabalhar no Arquivo Geral, né? Então, eu fui no início de 2011 para Roma para trabalhar no Arquivo Geral. Então, o curso de biblioteconomia valeu para o serviço do governo geral. Me formei, peguei o diploma e peguei o voo também para Roma. Ok. E lá eu fiquei durante 9 anos. 9 anos? 9 anos trabalhando no Arquivo Geral de Roma. É tão importante dizer isso, né, Padre Jerônimo? Porque às vezes as pessoas pensam, o padre, ele é só celebrar missa. Olha quanta coisa um padre pode fazer. E o bonito que o senhor está dizendo, a disponibilidade para a missão. Está precisando aqui, vamos cuidar. Agora que está precisando em Roma, vamos para lá. Está a serviço da missão. E tudo isso é missão. Tudo é missão. E nós somos missionários redentoristas, né? Pertencemos a uma congregação e essa congregação ela só vai à frente com a colaboração e a disponibilidade de todos nós. Todos os membros, isso mesmo. Então, o governo geral, ele precisa
colaboração humana de todos os congregados. E aí, cada um de nós, conforme o seu dom, seu talento, é chamado para suprir essa necessidade, seja aqui no Brasil, seja fora, somos chamados e enviados para ser missionários nessas áreas, nessas missões. Quando a gente apresenta aqui o início do nosso programa Fortes na Fé, a gente fala isso. Alegre na esperança, fervorosos na caridade, inflamados ele, disponíveis para a missão. É o testemunho do senhor. Exatamente, a disponibilidade é importante, né? A gente não escolhe o que fazer, escolhe o que precisa fazer. Exatamente, somos chamados e precisamos colaborar. Isso nos faz livres, né, padre? Exatamente, somos livres para ajudar o crescimento, seja na paróquia, seja na missão, seja na burocracia do governo provincial ou governo geral. Ali, tudo isso, todo o trabalho que a gente realiza é missão. É missão. É missão celebrar a missa, atender o povo, mas é missão também cuidar das coisas, da história, da nossa congregação, da entidade da qual nós somos afiliados. E atualmente, o senhor está trabalhando em que atualmente? Atualmente, depois de voltar de Roma, eu fiquei 3 anos aqui em São Paulo, né? Um ano lá no Ipiranga, o ano forte da pandemia. Depois eu fiquei 2 anos em São João da Boa Vista. E no início desse ano, o padre provincial lá de Porto Alegre pediu para mim voltar para formar comunidade lá na sede provincial e retornar a ser o arquivista e o secretário provincial, né? Então, estou trabalhando na sede provincial. Moramos eu e o padre provincial, somos só em 2. A nossa família, a nossa província está um pouco reduzida, né? Moramos os 2 e eu atendo a comunidade do Bonfim. É uma capela que é da congregação, é da província, e eu atendo com celebrações de terça a domingo. Eu e o padre Maico, a gente se divide, se organiza para atender a comunidade. Padre Maico provincial viaja muito, né? Então, maioria é comigo, mas eu estou trabalhando aí com a comunidade. É uma comunidade pequena, idosa, mas pessoas bastante acolhedoras e de fé. Eu estou trabalhando nessa área. Padre Jerônimo, muito obrigado por esse testemunho bonito de um missionário redentorista que escolhe seguir o Redentor, não escolhe a forma, escolhe estar disponível para a missão. Eu agradeço imensamente esse testemunho bonito do senhor e que outros jovens, olhando esse testemunho, essa disponibilidade para a missão, sintam-se no coração o desejo de fazer isso também. Seguir o Redentor como missionário redentorista, disponíveis para a missão. Obrigado. Exatamente, vocação é chamado e eu sempre digo, chamado, quando alguém chama, quer a tua resposta. O pai chama, a mãe chama, quer a resposta. Deus chama, quer a nossa resposta para se colocar a serviço do reino, do projeto de Deus Pai. E como padre, como vocacionado, a nossa missão é sempre acolher o chamado de Deus, ir para essa realidade que hoje se faz presente para nós. Amanhã pode ser outra. Pode ser outra. Vamos mudar. Exatamente. Fazer a mala e vamos para frente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado, Padre Jerônimo, que o senhor continue sendo esse missionário disponível, feliz por estar a serviço do Redentor. E você que acompanhou o nosso programa de hoje, essa nossa prosa, essa nossa conversa gostosa, agradeço pela sua sintonia, pelo seu apoio. Continue rezando por nós. Continue pedindo ao Senhor da Messe mais vocações. E se você deseja ser um missionário redentorista, acesse o portal a12.com/vocacional, tá bom?
Aos nossos confrades, aos religiosos, religiosas, nosso carinho, nossa gratidão. Um grande abraço para você. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém.